Olá, irmãos e irmãs, muito bem-vindos a mais um momento de meditação do Santo Evangelho com o Padre Luciano de Almeida. Hoje, sábado, dia 17 de agosto, último dia dessa 19ª Semana do Tempo Comum. Hoje a Igreja nos convida a celebrarmos a memória da Virgem Maria e eu quero te convidar a iniciar comigo esse nosso momento invocando a presença de Deus entre nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Agora, vamos tomar em mãos a palavra que está no Evangelho de Mateus, capítulo 19, versículos de 13 a 15. Naquele tempo, levaram crianças a Jesus para que impusesse as mãos sobre elas e fizesse uma oração. Os discípulos, porém, as repreendiam. Então Jesus disse: Deixai as crianças e não as proibais de virem a mim, porque delas é o reino dos céus. E depois de impor as mãos sobre elas, Jesus partiu dali. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Eu sempre gostei muito, caríssimos, de trabalhar com a catequese. Sempre me encantou a catequese. Fui catequista por muitos anos antes de ir para o seminário. Catequista de crisma, preparava os jovens para a confirmação. Também estive sempre envolvido na coordenação de catequese enquanto leigo. Depois de sacerdote também assumi esse trabalho junto à diocese e ao regional. E uma cena que me dói até os dias de hoje, que eu presenciei em relação à catequese e que me deixou muito chocado com a atitude dos pais, foi uma cena que aconteceu na minha primeira paróquia, onde eu assumi como pároco, aqui na cidade de Novo Hamburgo. Naquele sábado à noite, não seria eu a celebrar, ou melhor, a presidir a celebração da Eucaristia na Matriz, porque eu celebraria no Carmelo a novena de Nossa Senhora do Carmo. E naquele tempo nós tínhamos na paróquia uma carteirinha de presença nas missas. Algo que eu particularmente nunca fui a favor, porque eu nunca fui à igreja, enquanto me preparava para receber os sacramentos, por obrigação, tendo que trazer algo assinado no encontro de catequese. Sempre fui porque amei a Deus, sempre. Para mim é uma alegria estar na casa de Deus. E eu estava aguardando um casal de ministros que iriam comigo para esta celebração no Carmelo, e eu havia combinado com eles que nós sairíamos às 19h. Então, 15 minutinhos antes, eu estava estacionado na porta da igreja, dentro do carro, aguardando esse casal de ministros. E começou a parar uma fila de carros atrás de mim, de homens e mulheres que eu conhecia da igreja e que estavam trazendo ali os seus filhos para serem apresentados, ou melhor, para terem as suas carteirinhas assinadas pelo catequista no final da Santa Missa. Aquelas crianças não participaram da missa, mas vieram ao final dela só para receber a assinatura. E vieram por conta própria? Não. Fizeram isso motivados pelos seus pais. E por que é que eu estou contando essa história para vocês? Estou iniciando essa nossa partilha do Evangelho com essa história. Porque muitas crianças são impedidas de conhecerem a Deus, de experimentarem o amor de Jesus pelos seus próprios pais. Muitos pais não querem compromisso real e sincero com Deus, com a escola, com o mundo. Eles querem que os seus filhos se formem na faculdade, que eles sejam instruídos, que eles tenham instrução religiosa pela igreja, mas eles mesmos não estão dispostos a mover uma palha sequer para fazer com que os seus filhos se encontrem com Deus. Os discípulos estavam tentando afastar as crianças de Jesus, crianças que queriam conhecer Jesus, estar com Jesus, receber a bênção de Jesus. Os discípulos, nesse evangelho, estavam agindo como estes pais, que até os dias de hoje, com certeza, muitos agem assim. Muitos passam o período todo de preparação dos seus filhos para a catequese sem mesmo trazê-los à missa.
mandam as crianças com outras pessoas, ou às vezes mandam até sozinhas, porque tem medo, estes homens e mulheres, de se encontrarem com Deus, e esse encontro com Deus produzir neles um desejo de conversão, e muitas vezes estão tão arraigados nos seus pecados, tão presos às coisas do mundo, que não querem ter esse trabalho de romper com todas estas coisas e entregarem-se nas mãos de Deus. Oferecem aos seus filhos essa instrução religiosa superficial, porque em casa não se fala de Deus, não se reza, não se lê a palavra, não se contam histórias bíblicas para as crianças. E essas crianças têm o seu direito de conhecer a Deus roubado. Eu me lembro que naquela ocasião, no final de semana seguinte, eu falei desse fato em todas as missas e eu disse uma palavra forte para aqueles pais. Eu disse que eles não mereciam a bênção que eles receberam da paternidade. Porque uma pessoa que ensina o seu filho a trapacear com o próprio Deus e com as coisas de Deus não merece o dom da paternidade. Foi uma palavra forte, mas é real. É real para quem conduz a igreja, é real para quem conduz uma família, é real para quem está educando as crianças e os adolescentes, é real para todos nós que temos o dever cristão pelo nosso batismo de fazer Jesus conhecido e amado. Quantas vezes nós somos pedra de tropeço na vida dos outros? Quantas vezes nós impedimos os pequenos, e quando eu falo de pequenos não estou falando apenas de crianças, estou falando de todos aqueles desvalidos, aqueles que não têm possibilidade pelas próprias forças de irem ao encontro de Deus, e quantas vezes nós os impedimos de irem ao encontro de Deus? Quantos são os idosos que estão nas suas casas, que já não têm condições sozinhos de caminhar até a igreja, mas se forem levados por alguém, conseguem com alegria participar da Santa Missa, das atividades religiosas, receber a Eucaristia, se confessar, e seus filhos lhes negam esse direito. Lhes negam essa graça de ir à casa de Deus. Por quê? Porque eles não creem, porque eles não têm interesse, porque eles não querem compromisso com Deus. E essa falta de compromisso com Deus e consigo mesmo se reflete na falta de zelo e cuidado com a vida religiosa, inclusive dos seus próprios pais. Estes filhos certamente não dão aos seus filhos um testemunho que seja frutífero, porque no futuro estes homens e mulheres serão tratados do mesmo modo como tratam seus pais. Porque, como nos diz o ditado popular, a fruta não cai longe do pé. O exemplo, ele é importantíssimo na formação do caráter e da consciência das nossas crianças. Então eu quero te convidar hoje, primeiramente, a tornar-se como criança nos braços de Deus. Deixar que o amor do Senhor te cative e que Ele te atraia. Depois, eu quero te convidar a não impedir que as pessoas que estão sob a sua responsabilidade cheguem a Deus. Você tem que ser a ponte. Você tem que ser o vagão que vai conduzir essas pessoas até Deus. Você tem que chegar ao final da sua vida, olhar para a sua família, bater no peito com alegria e dizer: eu fiz o possível e o impossível para que os meus estivessem em Deus e agora com a minha partida eu tenho certeza, vão permanecer em Deus. Você precisa deixar-se guiar por Deus e guiar outros ao Senhor. Jesus repreendeu os discípulos e certamente em outras ocasiões eles não impediram mais que as crianças fossem até o Mestre, porque entenderam que o reino dos céus é dos pequenos, o reino dos céus é dos humildes, é dos mansos, o reino dos céus é daqueles que cumprem a vontade de Deus. Então não deixe de cumprir a vontade de Deus na sua vida e não impeça a vontade de Deus de ser cumprida na vida dos demais. Vamos rezar pedindo a Deus a sua bênção? O Senhor esteja convosco. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, de São José, seu esposo, e São Miguel Arcanjo, desça sobre vós, vossa família, vosso trabalho, sobre todas as vossas necessidades materiais e espirituais,
e permaneça para sempre a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até amanhã.